Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que bom! Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua fé e pela sua disposição de juntos nós aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. Antes, porém, quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, né? Isso, por favor, ative ali o sininho, dê o seu joinha, para que junto possamos ser reconhecidos como um material importante e esse material alcança mais pessoas e nós possamos, abençoar outras vidas com estas verdades espirituais. Amém? Obrigado, estamos fazendo uma grande obra. Queridos, estamos aqui dando prosseguimento, a nosso estudo chamado Panorama Bíblico. E hoje, na aula 4B, tá? A aula 4 tem por título A Criação do Céu, da Terra e Anjos. Na parte A, nós falamos a respeito da criação dos céus e da terra. E hoje nós iremos falar sobre a criação dos anjos, ou melhor, da criação de um querubim ungido. Antes, porém, gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 28 do livro de Ezequiel, para que juntos nós possamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Amém, querido? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Ó Deus, pelo privilégio que temos de aprender um pouquinho mais de ti, Senhor. Quero invocar aqui, Senhor, o teu Espírito, para que ele possa trabalhar em mim, em nós, Senhor. Para que possamos, Papai querido, Deus eterno, ó Deus, permitir que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, que o Senhor nos convença, que o Senhor coopere conosco, para que nós possamos aplicar a tua verdade nas nossas vidas e sermos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Amém, querido? Versículo 11 do capítulo 8 de Ezequiel diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. E pecaste, por isso te lancei, profanando, no monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante do rei te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair, do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Agora, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Amém, querido? Amados, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, buscando referência a respeito da criação do Éden, o jardim de Deus,
fora do livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 17, nós somente vamos encontrar mais uma referência que está justamente no livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19, que é justamente uma profecia, né, de dupla referência. À primeira vista, meus queridos, a profecia do livro de Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19, parece estar se referindo a um rei humano. E no versículo 1 vai fazer referência ao príncipe de Tiro, alguém que governava Tiro. A esse era o destinatário de algumas das mais fortes condenações proféticas da Bíblia, né? Como é dito ali em Isaías, capítulo 23, Jeremias, capítulo 25, Ezequiel, capítulo 16, né? E também no capítulo 28, né? No livro de Joel, capítulo 3, no livro de Amós, capítulo 1, né? Mostra o quanto que Deus, né, se levantou profeta para falar com a liderança desta cidade. Tiro era conhecido, né, por construir a sua riqueza, através da exploração dos seus vizinhos. Tiro, a cidade de Tiro era uma cidade cheia de comerciantes sem escrúpulo. Tiro era um centro de idolatria, tá? Tiro era uma cidade, né, carregada de moralidade sexual. E Deus usa os profetas para repreender a cidade de Tiro por seu orgulho provocado pela sua grande riqueza, né, e a sua localização estratégica, fazer de Tiro uma cidade toda soberba, né, uma cidade que explorava, né, os mais fracos. Vamos encontrar aqui em Ezequiel 28 o que parece ser uma acusação muito forte contra o rei de Tiro durante a época do profeta Ezequiel. Nós vemos aqui que Deus está usando ele para repreender o seu orgulho, a sua ganância insaciável. No entanto, a descrição de Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19, vai além de qualquer mero rei humano. Tá? Em nenhum sentido, né, um rei terreno, tá, poderia afirmar ter estado no jardim do Éden, ou ser um querubim ungido, ou estar no Monte Santo de Deus. Não, não. Por isso que Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19, é uma profecia de dupla referência, né? Comparando o orgulho do rei de Tiro, o príncipe de Tiro, né, ao orgulho de Satanás. E quando nós olhamos para essa passagem, nós entendemos que estamos diante de uma profecia de dupla referência. A profecia de dupla referência é algo que Deus está falando para a situação que está sendo vivida naquele local. Tá? Deus está chamando a atenção, né? Ou está falando, ou está ditando algo que vai acontecer por causa daquilo que eles estão vivendo. Tá? E também naquele momento Deus está trazendo uma revelação de algo que já aconteceu ou uma profecia de algo que vai acontecer. Tá? Por exemplo, quando Deus falou, né, a Davi que ele teria um reino eterno, né? Porém, Deus estava profetizando ali, tá? De Jesus, do reino eterno de Jesus Cristo. Aquilo que o anjo Gabriel falou para Maria, no São Lucas, né? Capítulo 1, né? Que o reino dele seria sempre eterno, né? Tá? Para todo sempre. Ou seja, Deus estava falando para Davi, né? Que o reino seria de Salomão até Jesus, tá? Glorificamos a Deus por isso. Nós vemos em Ezequiel capítulo 28, do versículo 1 a 10, querido. Nós vemos Ezequiel sendo usado por Deus para falar com um homem que é justamente o príncipe da cidade de Tiro, o governador de Tiro. Porém, a partir do versículo 11,
nós vamos ver Ezequiel falando justamente com a força que dominava o príncipe de Tiro. Nós vemos Ezequiel falando com um querubim, né, que era o próprio Satanás, um querubim caído, tá? Nós vemos, né, que Deus está falando, né, com Satanás. Tá? O príncipe de Tiro, querido, é um tipo de uma figura, né, do anticristo. Né? É uma profecia visível acerca do anticristo que governará toda a terra no futuro. Porque podemos afirmar que a partir do versículo 11, Ezequiel não está falando com o príncipe de Tiro. Tá? Justamente porque Ezequiel começa a aplicar termos que jamais se aplicaria a um ser humano. Veja o que ele vai dizer do versículo 12 e o versículo 15, né? Melhor, versículo 14 e 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu era o selo de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. O versículo 15 ele vai dizer, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nenhum homem, querido, exceto Jesus, ele foi perfeito em todo o seu caminho. Tá? Nenhum homem pode ser designado assim, perfeito em todo o seu caminho, pois a queda do homem já havia ocorrido. Adão foi criado perfeito, mas ele não foi perfeito em todo o seu caminho, porque ele caiu. Olha, no versículo 14, vai ficar explícito que Deus não estava falando com o rei de Tiro, com o príncipe de Tiro, que Deus estava falando com Satanás, sobre essa influência que dominava o rei de Tiro. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19, é uma revelação da criação, é uma revelação da queda, é uma revelação da destruição eterna e também é uma revelação do final de Satanás, ou melhor, de Lúcifer, pois Deus criou Lúcifer, né, que se tornou Satanás, né, o adversário, que Satanás significa o adversário. Veja bem, querido, o nome Lúcifer, né, ele veio, né, justamente da tradução latina, da primeira Bíblia que foi impressa, a Vulgata Latina. E foi justamente a tradução de Isaías, capítulo 42, o versículo 12, né? Quando Deus fala a respeito, né, desse querubim ungido, chama ele de estrela da manhã, filho da alva. Ou seja, o nome bíblico, né, de Satanás era esse. Nós sabemos que Lúcifer não é um nome bíblico, mas didaticamente Satanás é assim chamado, antes da sua queda. Pois Lúcifer significa aquele que carrega a luz. Ele não é a luz, ele carregava a luz. Então, didaticamente, né, a estrela da manhã, a filha da alva, né, quando se ouve a tradução, né, aqui para o latim, foi traduzido com o nome de Lúcifer, que significa aquele que carrega a luz. Bem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nesse trecho, nós vamos encontrar termos como o jardim de Deus, tá? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver no versículo 14, né? Tu eras o selo de medida. O que é o selo da medida? O modelo da perfeição, o exemplo da perfeição. Né? O versículo 13, no início, estivesse no Éden, jardim de Deus. Queridos, existe somente um lugar, né? Quando nós pensamos no Éden, tá? Somente um lugar que é nosso pensamento, né? Ele vai migrar, tá? Para o Éden, o jardim de Deus. Entendemos que Deus está se referindo a um lugar geográfico, tá? Na Terra, o Éden, que a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Gênesis,
que na banda oriental, né, Deus criou um jardim, o Jardim do Éden. Na banda oriental do Éden, Deus criou o jardim do Éden. Queridos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 31, nós vamos encontrar uma descrição, né, da criação da terra, do universo, como nós conhecemos hoje. Tá? E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 27, nós vamos encontrar Deus descrevendo, né, a criação do Jardim do Éden, na forma totalmente vegetal. E quando nós olhamos aqui para Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 ao versículo 14, nós nos deparamos, né, com Éden totalmente mineral, tá? Totalmente mineral. E eu louvo a Deus, tá? Que quando eu olho também para esta passagem, eu vejo Deus falando a respeito da criação de alguém, tá? De um querubim ungido, né? Da estrela, né, da manhã, tá? Filha da alva, né? Desse que, né, na tradução da Vulgata Latina, né, foi dado o nome Lúcifer. Nós sabemos, querido, tá, que Deus, né, cria muitos anjos, cria algumas hierarquias, tá? São criados. E a Bíblia, em Apocalipse capítulo 5, no versículo 11, na parte final, vai falar miríade de miríades, que são milhares de milhares e milhões de milhões. Ou seja, é um número muito grande de criação de seres espirituais, tá? E agora, quando nós olhamos para o versículo 14, no capítulo 28, a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Diz que era um querubim, tá? Um querubim, tá? Eu sei que a Bíblia nos revela a existência de diferentes tipos de anjos, arcanjos, serafim, querubim, mas também sabemos que, né, é pouco relatado, né? Temos poucos passagens que falam a respeito das criações dos anjos, mas a Bíblia vai descrever, vai detalhar a criação deste querubim, tá? Por quê? Porque esse querubim tem tudo a ver com o ser humano. Esse querubim tem tudo a ver com a Terra, com esse planeta, tá? Veja bem, querido, a Bíblia vai nos informar que esse querubim ungido, que é a estrela da alva, né? Tá? Ou melhor, a estrela da manhã, ou filha da alva, né? Ou Lúcifer, tinha uma cobertura de pedras preciosas e de instrumentos musicais. E no dia em que ele foi criado, né, as pedras e os instrumentos foram preparados, né? E ele caminhava, a Bíblia relata que ele caminhava, que ele andava, né, sobre as pedras afogueadas. Quando nós olhamos essa cobertura desse querubim ungido, né, que ele tem toda uma cobertura de 10 pedras preciosas, tá? E fica mais patente, fica mais destacado, né? O Éden mineral, Também nós podemos entender que Gênesis capítulo 1, no versículo 1, está embutido a criação dos anjos, né? Em conjunto, né, com a terra e a sua forma totalmente mineral, no dia em que fosse criado, foram preparados. Nós vemos aí no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 16, dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas, né, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Queridos, nós temos visto aqui nesta passagem do capítulo 28, tá? Que além da cobertura
esse querubim possuía um ornamento de instrumentos musicais, tá? São seres angelical, ou este em referência, tá? É um ser angelical, né? Da área da adoração, A Bíblia, na tradução revista, corrigida, né? Ela é a mais fiel, tá? E ela vai dizer ali, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Ou seja, os instrumentos estão neste querubim, foi criado nele. Assim sendo, nós entendemos o quanto Satanás ele explora a área da música, tá? Dos ritmos, tá? Das letras, pois ele sabe como a música nos atrai, o quanto que a música nos afeta. Querido, o querubim ungido para cobrir, ou querubim da guarda, ungido, né? Ou querubim ungido para proteger. A palavra ungido mostra que Lúcifer tinha uma posição destacada, uma posição de chefia. Ele comandava o louvor, a adoração diante de Deus. A palavra ungido, no hebraico, ela significa Machia, que na transliteração, né, nós entendemos que significa Messias, tá? Messias, tá? E Machia, traduzido para grego, ele significa Christos. Agora, a palavra Messias e a palavra Cristo, em português, são justamente a transliteração da palavra em suas línguas originais, né? Exatamente, do grego, né, e do hebraico, tá? O que é uma transliteração, tá? É você tomar com base na semelhança fonética, tá? Então, Cristo, né, para nós, né, a portuguesar se torna Cristo, né? Machia, para nós, literar para o português, se torna Messias, tá? Bem, então, ungido é alguém escolhido, separado, especial. No Velho Testamento, somente os profetas, os sacerdotes, os reis eram ungidos. O óleo da unção vinha num chifre que era derramado sobre essa pessoa que era escolhida. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Esta pessoa que foi separada por Deus, essa pessoa que foi ungida por Deus e que agora está na mão de Deus para executar um ministério especial. Ungido para ser profeta, ele vai se tornar a boca de Deus na terra, diante de Deus. Vai trazer a palavra de Deus para o homem. Ungido para ser sacerdote, ele é responsável para se apresentar diante de Deus, levando a necessidade do povo. Ungido para ser rei, era uma pessoa que era, né, recebia a assunção para governar o povo segundo a vontade de Deus. Queridos, hoje, todos os membros da Igreja de Jesus Cristo, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, são ungidos, são separados, né, exatamente, para ser reis e sacerdote. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 1, no versículo 6, Apocalipse capítulo 5, no versículo 9 e no versículo 10. No versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, querido? Não se esqueça. Não seja menos daquilo que a Bíblia te garante que você é. Bem, esse querubim ungido, né, ele foi criado para cobrir, né? Ou seja, para guardar.
Toda vez que a Bíblia, né, nós vemos na Bíblia, né, que vemos a descrição do trono de Deus, nós vemos que os querubins estão lá na sala do trono para cobrir, para guardar, né, a glória que está sobre o trono, tá? Então, né, eles estão lá para, né, para o louvor e adoração de Deus. Nós vamos ver, né, em várias passagens da Bíblia Sagrada, como Ezequiel, capítulo 1, do versículo 3, né, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 28, Ezequiel no capítulo 10, do versículo 14 e 15, Apocalipse capítulo 20, né, ou melhor, Apocalipse capítulo 4, melhor dizendo, tá? Retratando, né, esses seres, tá, que estão ali, né, em torno do trono de Deus, dizendo santo, 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 amém? Estão ali louvando e adorando a Deus, tá? O que era, o que é, o que há de ser, né? Em nome de Jesus. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus. Ezequiel teve uma visão da sala do trono, tá? Com os 4 seres viventes, né? Ezequiel conheceu o que era um querubim, tá? Deus não precisa que guarde o seu trono, mas ele assim estabeleceu para o seu louvor e adoração, porque a Bíblia mesmo disse, né? Eu quero fazer menção a esse versículo com você. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo. De Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Deus, Ele quer receber de nós o nosso louvor, a nossa adoração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, te adorar pela vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, que nós possamos compreender, Senhor, ó Deus eterno, que o Senhor que criou com um propósito de adoração, Senhor, de louvor. A tua palavra diz, papai querido, no capítulo, Deus, 43, no versículo 7, no versículo 21 do livro de Isaías, que o Senhor nos criou para a tua glória, que o Senhor nos criou para te dar louvor. Deus, que nós possamos, papai querido, colocar em prática nas nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, a viver a tua palavra, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus.